Olá pessoal, quem fala a vocês aqui é o Gustavo Berel, eu sou estudante de medicina em Guiné-Bissau, na África. E estamos aqui no canal Medmundo, onde a gente vai falar um pouco sobre resumos, sobre coisas bem legais da área de medicina, coisas para estudar para você tirar uma boa nota, como também temas relacionados a essa questão de estar estudando fora do Brasil. A gente está aqui continuando, essa é a segunda parte do vídeo de parto normal, onde a gente vai falar um pouco mais sobre parto normal. Então vamos lá? E antes da gente começar, eu queria te fazer um convite para você se inscrever aí no canal. Aciona também o sininho aí para você receber as notificações e os lembretes do novo vídeo que a gente está fazendo. E se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like aí, que ajuda e fortalece a amizade. Olá pessoal, vamos lá, vamos iniciar a segunda parte do vídeo parto normal. Se você não assistiu, volta lá no primeiro para você assistir, para você entender bem. A gente vai falar agora um pouco mais sobre a descrição clínica do parto. Então a gente vai entender o parto como trabalho de parto, como um contexto todo. E basicamente esse parto vai estar dividido em 3 períodos, que várias literaturas às vezes mudam um pouquinho a nomenclatura, mas 3 períodos, que é o período da dilatação, o período da expulsão e o período da dequitadura, que em algumas literaturas em espanhol o alumbramento. Então a dequitadura é o período final do processo do parto. Então a gente vai ter essa interação. Então vamos lá, primeiro período, a dilatação. O período de dilatação, ele do início do trabalho de parto, onde mais ou menos vai ter ali a dilatação de 4 centímetros, que é onde mais ou menos se considera que iniciou o trabalho de parto, até a dilatação completa de 10 centímetros. Esse é o período de dilatação. Essa é a fase mais longa do trabalho de parto. Muitas vezes, quando a mulher chega às 10 centímetros de dilatação, ela já está bem próxima da expulsão, do processo mesmo do parto propriamente dito. Numa nulípara pode durar de 8 a 12 horas. Numa multípara, que a gente já falou esses conceitos no vídeo anterior, se você não viu, vai lá para assistir, pode durar de 6 a 8, porque geralmente a nulípara ela tem mais dificuldade na dilatação. A dilatação do colo do útero ela não ocorre por completamente. O apagamento do colo, da parte terminal do útero, demora mais um pouco para acontecer. Geralmente ocorre como em 2 etapas. Nas multíparas, esse apagamento, essa dilatação ocorre como um todo, de forma mais rápida. Geralmente, se vemos na literatura, como também na prática, que as mulheres que já tiveram outros partos normais, elas têm mais facilidade no parto seguinte. Então, basicamente, o período de dilatação é dividido em 2 períodos, 2 fases. O período de dilatação, 2 fases. A fase latente e a fase ativa. A fase latente é uma fase um pouco mais demorada um pouquinho, mas a fase ativa é onde ocorre 3 outras subfases, que é a fase da aceleração inicial, esse processo inicial de dilatação, a fase de máxima inclinação, como também a fase de desaceleração. Então, quando ocorre ali já próximo dos 10 centímetros, há uma desaceleração dessa dilatação. Então, essa basicamente é o conjunto da fase do período de dilatação. A fase latente, a fase ativa, com as 3 subfases, que vai ser a fase de aceleração inicial, da máxima inclinação, como também da desaceleração. Aí no segundo período, que é o período da expulsão, que vai desde a dilatação completa, quando acaba o período de dilatação, até o nascimento, quando há a expulsão do feto. Então varia de poucos minutos até 2 horas, pode ocorrer esse período de uma dilatação completa e demorar até 2 horas, sobretudo nas nulíparas. Quando você tem uma gestante, uma parturienta que é nulípara, esse processo ali da dilatação do canal do parto ocorre algumas dificuldades, então demora um pouquinho mais para ir. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais lá na frente. Então, período da dilatação, da expulsão e o período da dequitadura, que é desde o nascimento da criança até a expulsão completa da placenta, que normalmente isso ocorre de 30 a 40 minutos, a expulsão completa da placenta. Mas atualmente, a maioria dos médicos e dos serviços de maternidade não tem encorajado esperar todo esse tempo. E quando chega no período da dequitadura, geralmente dá uma injeção depois da saída do feto, uma injeção de 10 unidades de ocitocina para, uma vez que expulsa o feto, haja a expulsão da placenta de uma forma mais rápida, que aí vai demorar mais uns 10 minutos, alguma coisa assim. Então,
É interessante entender que isso tem que ser feito, obviamente, com a comprovação de que não tem um segundo feto, não é uma gestação gemilar, é uma gestação de feto único, e que a mãe já houve o trabalho, já ocorreu o parto, a expulsão da criança, e a conclusão desse parto é a dequitadura, onde vai sair o fim da placenta por completo, com o auxílio da ocitocina para ajudar nas contrações e poder a expulsão completa da placenta. Então, basicamente a gente vai ter aí os períodos: a dilatação, a expulsão e a dequitadura. Para você lembrar bem isso, decorar. Dilatação, expulsão e dequitadura. Eu geralmente faço uma sigla DED, então para decorar, para não esquecer. Onde a gente vai ter outra coisa importante da parte clínica do trabalho de parto, do parto propriamente dito, que vai ser os elementos do parto. Quais seriam os elementos do parto? O parto ocorre pela interação de 3 elementos. Quais são? O motor do parto, o canal do parto e o objeto do parto. Olha lá, o motor do parto vai ser as contrações uterinas e a prensa abdominal. O canal do parto basicamente tem 2 partes, a parte óssea da pelvis e a parte do canal mole. E o objeto do parto é o cilindro fetal, que tem os seus diâmetros e as suas características, que são importantes. Os elementos do parto, como primeiro, o motor do parto, que são as contrações uterinas, que tem dentro do contexto de contrações uterinas o que se chama de tríplice gradiente descendente. O que seria o tríplice gradiente descendente? São 3, tríplice e 3, ficou difícil, né? Então, tríplice, a propagação da onda no sentido descendente, a duração da contração e a intensidade da contração. Essa tríplice interage entre elas para que ocorra a expulsão do feto, do objeto do parto, de forma descendente, ou seja, a contração geralmente no fundo do útero ocorre e há uma propagação dessa contração no sentido descendente, sempre descendo, para que haja a expulsão. A duração da contração também ela vai sendo a duração mais intensa em cima vai diminuindo, para que haja sempre esse gradiente de maior para o menor, para que haja sempre isso. E a intensidade da contração sempre vai ter na região próxima ao fundo com maior intensidade e vai diminuindo a intensidade para que haja essa expulsão. A intensidade vai passando como onda, né? Essa propagação para que ocorra a expulsão pela contração do produto do trabalho do parto, então do parto propriamente dito. Então, o motor do parto tem as contrações uterinas, que vai estar na tríplice gradiente, essas 3, propagação, duração e intensidade, e a prensa abdominal, que vai estar aí em relação à musculatura da região abdominal, que vai ajudar também na contração para o parto acontecer. A gente vai ter, além do motor do parto, o canal do parto, que é dividido em 2 partes, o canal do parto, o canal ósseo da pelve e o canal mole. O canal ósseo é basicamente um ângulo 90 graus que faz entre o ilho e o sacro, onde ali esse canal para passagem do produto da gestação, e o canal mole, que é o segmento inferior do útero, o colo uterino, a vagina, a vulva e o períneo. Então, toda essa parte blanda, como diz na literatura espanhola, é, na verdade, o canal mole do trabalho de parto, onde há principalmente dilatações, adaptações e remodelações para que ocorra o trabalho de parto. Então, temos o motor do parto como elemento do parto, o canal do parto e o objeto do parto, que basicamente é o cilindro fetal, que tem todos os seus diâmetros, como a gente falou no vídeo anterior, e tem um diâmetro que é um diâmetro principal, que é o suboccipito bregmático, que é geralmente na apresentação cefálica, é o diâmetro que aparece com essa região da cabeça da criança, que tem mais ou menos 9 centímetros nisso. Então, tem aí também, eu vou colocar as medidas aí dos outros diâmetros, que são importantes também, e a figurinha do cilindro aí. A gente vai ter no trabalho do parto, no parto propriamente dito, um mecanismo. E esse mecanismo é muito importante a gente saber, porque realmente na prática, se você vai para a observação, você vai ver que esses são 6 tempos que realmente acontecem no processo do mecanismo do parto, da expulsão do feto propriamente dito. Onde o primeiro mecanismo é a orientação, descida e flexão da cabeça. Segundo tempo desse mecanismo vai ser o encaixamento da cabeça na escavação pélvica. Isso tudo é muito importante saber. O terceiro vai ser a rotação interna da cabeça.
O quarto tempo é o desprendimento da cabeça e o encaixamento do ombro. No quinto, a rotação interna do ombro para o encaixamento na pelve, na parte inferior e a externa da cabeça, onde ali dá o posicionamento final, que é o sexto tempo, que é a expulsão dos ombros e o deslizamento do resto do corpo. Isso é muito importante observar esses 6 tempos, onde a gente vai ter aí uma figurinha, onde vocês vão estar vendo aí esses 6 tempos se passando, essas rotações. É muito importante entender bem esses 6 tempos, onde a gente vai ter a importância de saber, porque se esse 6 tempos não ocorre dessa forma, que é o normal, há alguma alteração que precisa de alguma intervenção para que ocorra de forma normal, ou está tendo uma rigidez do colo uterino, está tendo uma dificuldade na passagem do canal vaginal. Então tudo isso é importante. Aí, diante disso, se tem algumas pequenas cirurgias obstétricas, que são geralmente cirurgias ampliadoras ou reparadoras, em algum dos casos, que são importantes para esse processo, porque geralmente, se o mecanismo não ocorreram de forma sequencial, houve algum problema ali e provavelmente vai ter alguma sequela desse processo. Então, é importante entender onde a principal, se está tendo a dificuldade somente na saída, no quarto, no quinto e no sexto tempo, há uma pequena cirurgia que é a episiotomia, que é o corte que é feito ampliadora para expulsão do feto. Que geralmente a episiotomia tem 3 principais, que é a medial, que é a mediolateral e a lateral. A medial é que vai ser o corte geralmente na região do períneo que vai em relação em direção ao ânus. A mediolateral vai ter um pouquinho oblíqua em relação à medial, e a lateral que é. Qual basicamente a diferença dos 3? Vou falar bem rapidinho para vocês aqui. A lateral, ela tem uma tendência de poder ampliar um pouco mais depois, mas é onde tem maior irrigação de vasos, então é a que sangra mais. Então, num processo que a mulher está perdendo muito sangue, não é a mais indicada. A medial, a medial, que é a margem anterior, ela sangra menos, mas em compensação, ao cortar, você tem dificuldade de aumentar o corte, porque você pode ter alguma afetação aos músculos da região perianal e ter dificuldade, principalmente no esfíncter anal, e depois dar alguma incontinência, algum problema posterior para a mãe. Então fica difícil aumentar se precisar. E a média lateral, ela fica entre os dois. Ela tá ali, nem pode ampliar tão mais, e também não sangra tão. Então a maioria dos médicos dão preferência lateral à média lateral. Universalmente se vê a maioria das mulheres que fizeram episiotomia, elas fazem no lado esquerdo, no lado direito, porque geralmente os médicos são destros. Então, poucos os médicos são canhotos, então cortam do lado esquerdo. Então, geralmente a episiotomia é feita mais do lado direito. Não a regra não, é mais pelo médico mesmo. Qualquer um dos lados serviria para acontecer isso. E existem as outras pequenas cirurgias, que é a perineurafia. Na episiotomia, ao fazer a episiotomia, ao final do parto, aconteceu o parto da expulsão do feto e da placenta, depois que ocorre o parto propriamente dito, vai se fazer a episorrafia. Episiotomia é o corte, episorrafia é a costura da episiotomia, que deve ser feita de forma muito cuidadosa para não prejudicar, porque pode ter algumas complicações como infecções, como diminuição do canal, como algumas deformações que podem ocorrer se não for feito de forma correta e bem ampliadora, como também continuar provocando sangramentos que são um pouco complicados para o processo de pós-parto. Então, são importantes fazer uma episorrafia bem consistente e de forma que fique adequada à mulher, para não criar problemas posteriores para a mulher. E aí você vai ter a perineurafia, caso ocorra alguma laceração no períneo com a passagem da criança, que é muito comum nas nulíparas acontecer isso, como também a traqueorrafia, que vai ser a sutura da laceração produzida no colo uterino propriamente dito. Então, muitas vezes, na hora da passagem da cabeça pelo colo uterino, do corpo, do ombro também, pode haver alguma laceração ali por não ter tido uma dilatação completa, uma dilatação tão consistente, e ocorreu uma laceração, que é importante também fazer, não só, mas lateralmente também fazer toda essa traqueorrafia, que é importante para a revisão da mulher. Então, a gente tem aí alguns conceitos basicamente clínicos, você precisa entender bem isso, que vai ser os períodos do parto, dilatação, expulsão e dequitadura. Você vai ter os elementos do parto, que vai ser basicamente o motor,
canal do parto e o objeto do parto, que são importantes, e vai ter os 6 mecanismos do parto propriamente dito, que são importantes você ter em mente, na verdade, para que você entenda o que está acontecendo no processo. Como a gente falou, um trabalho de parto ele pode durar de alguns minutos, o parto propriamente dito, né? Da dilatação, alguns minutos ou até horas, de 6 a 12 horas a dilatação, e você pode ter o parto também mais um tempo maior, a dentadura um tempo maior. Então, tudo que ocorre, se você tem um domínio do que está acontecendo, você consegue entender para onde vai. Então, basicamente, a gente fecha aqui do primeiro vídeo e o segundo vídeo, parto normal. Você pegou esse resumo, dá uma estudada, dá uma lida bem, entende bem o que está acontecendo, e esse resumo aqui vai te ajudar a tirar uma boa nota na prova. Aqui em Guiné-Bissau a nota é de 0 a 20. Então, eu digo você estudou por isso, pelo menos um 18 ou 19 é garantido para você. E você estudar um pouquinho mais, um 20 é certo. Se for aí no Brasil, de 0 a 10, você vai pegar 9 com certeza, e um 10 tá na mão, ok? Então, mais uma vez, se você gostou do vídeo aí, dá um joinha, dá um like lá, compartilha com o pessoal, conta pro pessoal aqui que o Medmundo é para isso mesmo, para a gente poder divulgar e poder compartilhar esses conceitos que são bem práticos para a gente poder estudar e tirar boas notas. Então, que Deus abençoe vocês. Valeu aí!